Que a paz e a graça do nosso Senhor esteja conosco, irmãos. Estarei trazendo o estudo agora de 2 Tessalonicenses, amém? A epístola de Paulo, segundo aos Tessalonicenses, amém? Vamos lá. Só para dar uma voltada aqui rapidinho em 1 Tessalonicenses, voltando agora, só dá um foco mesmo, amém, irmãos? 1 Tessalonicenses capítulo 1, no versículo 10, que ele diz: espera do céu o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livrará da ira vindoura. Aí, olha para você ver, ele está montando um quebra-cabeça. O Espírito de Deus está montando um quebra-cabeça para o nosso tempo, irmão. Quando vai falar da ira vindoura, o que você vai lembrar? O lago de fogo. Amém? Que isso vai te lembrar de João. Amém? João diz: quem há de livrar vocês da ira vindoura? Amém? E a ira vindoura é o lago de fogo, é a segunda morte, irmãos. O lago de fogo é a segunda morte. E esses que servem ao Senhor não sentirá o dano da segunda morte, como disse aonde também lá em Apocalipse, na igreja de Esmino, o que vencer não sentirá o dano da segunda morte, amém? Então aqui ele já está falando de quê? Da vinda do Senhor final, é o fim, irmão, amém? Depois do milênio. Aqui ele diz que nós não sentiremos a ira vindoura, porque nós seremos livres dela, amém? Não é das taças. As taças não é a ira vindoura, irmão. As taças é a ira de Deus sobre os homens. Aqui é a ira, irmãos, a ira vindoura, a ira que Deus tem preparado dias, horas para fazer isso aqui, irmão. É o lago de fogo que todo homem cairá lá com o corpo e com tudo dentro, como para cumprir Isaías 66, versículo 24. Amém? Que os vermes não morrerão, o fogo deles não se apagarão. Amém? Pronto. Quando você vem no versículo 2, vai dizer aqui, né? E porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória, porventura não o sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Ele pregando o evangelho, ele diz o quê? Que eles, aqueles homens ali de Tessalonicenses, é coroa de glória, amém? Quando o Senhor Jesus vir para Paulo, porque Paulo há de receber um galardão, e ele só recebe esse galardão na vinda do Senhor. Amém, irmãos? Na vinda do Senhor. Agora vamos aqui, capítulo 3, 2 Tessalonicenses. Aí está escrito assim, no versículo 3: para confirmar aos vossos corações, para que sejas irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Aqui você já vai lembrar de quê? De Judas, amém? Judas capítulo 1, versículo 14 ao 15, que fala lá, Judas fala que o Senhor Jesus virá com seus anjos, milhares, amém, irmãos? É milhares, é muitos, amém? O Senhor Jesus virá com eles. Te lembrará também de Zacarias, que o Senhor, Zacarias 14, versículo 5, que o Senhor virá. E quando o Senhor vem lá em Zacarias, quando você vê o contexto, qual é o contexto que Paulo está levando você até lá? O contexto é o Senhor vindo sobre as nuvens. Zacarias vai falar assim, capítulo 14, que vai falar que o Senhor desce no Monte das Oliveiras. Da mesma forma, cumprindo o capítulo 1, versículo 8 ao 9, que os discípulos estão vendo o Senhor Jesus subir aos céus, aparece dois anjos e fala: varões, do mesmo jeito, esse Jesus que vê você subir, que vocês estão vendo subir, vai ver ele descendo, dizendo que eles estariam ressuscitados, que eles estariam vivos e também que eles veriam o Senhor Jesus vindo. Amém? Da mesma forma, Zacarias está vendo ali, mostrando que o Senhor está vindo, irmão. E na hora que o Senhor está vindo no Monte das Oliveiras, ela se vende para a direita, para o norte e para o sul. Ela se vende no meio. E o Senhor Jesus, ele vem, irmão, fica sobre as oliveiras, ali sobre o Monte das Oliveiras. Essa é a vinda dele sobre as nuvens. Ele não desce na hora ali, não está falando que ele desce. Fala que ele fica sobre as oliveiras. E na hora que ele desce, é na hora que vem ele e seus santos
para guerrear contra os seus inimigos. Amém? Então aqui você já vê que, e lá em Zacarias diz também, tem no capítulo 13, ou no 12, vai falar que quando o Senhor vir, todo olho verá o Senhor vindo. Paulo está te mandando a Zacarias, aonde que tem um contexto que fala da vinda do Senhor. E essa vinda, irmão, todo olho verá o Senhor vindo. Não será algo escondido. Amém? Vem no capítulo 4, o que, que ele disse no capítulo 4? Isso é palavra do Senhor. Os mortos não, os vivos não passarão na frente dos mortos. Primeiro os vivos ressuscitarão, depois primeiro os mortos ressuscitarão, depois os vivos. Amém? E nós seremos transformados, que aí vai vir Coríntios. Amém? Num piscar de olhos, nossos corpos serão transformados. E no soar da última trombeta, nós subiremos aos céus. Aqui ele faz, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados ao Senhor. Amém? Lembra-te, Mateus capítulo 24, no versículo, acho que é 31, 31 ou 32, se não me engano, vai falar assim que o Senhor vem com alarido. Amém, irmão? Com trombeta, com alarido. Amém? Com vozes. Ali o Senhor está vindo. Mateus mesmo vai dizer. Você está vendo que esse contexto está sendo montado para o tempo do fim? Amém? E aí vem no capítulo 25, ele diz: vós não estáis como o mundo, mas nós estamos em Cristo. Nós não seremos pego como ladrão, mas quem está no mundo será pego como ladrão, porque não compreende essas coisas, negam a palavra de Deus. Mas nós, irmãos, que verdadeiramente estamos nos caminhos do Senhor, nós não seremos levados, mas ficaremos. Amém? O Senhor nos transformará. Amém, irmãos? Quando o Senhor derramar a água dos céus, irmão. Amém? Esses prevalecerão, mas os outros serão levados. Amém? Serão como palha, queimados. E aqui vem na sequência, ele vai falar aqui no versículo 5, aí no capítulo 10 está assim: que morremos por nós, para que vigiemos, que durmamos, vivamos juntamente com ele. Se Cristo, amém, ele morreu, também da mesma forma morremos, mas se Cristo também ressuscitou, nós também ressuscitaremos com ele. Aí ele vem e ainda dá um black para nós acordar também no 23. E o mesmo Deus que de paz vos santifique em tudo, e todos os vossos em todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservados, irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Andai em santidade, seja santo, porque santo é o nosso Senhor. Andai puros, esperando a vinda do Senhor. Como ele disse também lá em Tessalonicenses capítulo 4, que tem pessoas que vão estar vivas na vinda do Senhor. E isso nós sabemos porque olhamos para a igreja. Qual é a da igreja? A igreja de Esmínia e a igreja de Filadélfia. Nós sabemos que uma igreja há de morrer, há de padecer, mas uma igreja o Senhor há de levar para o deserto. E essas duas igrejas não têm pecado algum, porque Deus está deixando uma revelação para nós, para o tempo do fim. Lembrando aqui o que Paulo está dizendo, pessoas vão estar vivas, mas primeiro ressuscitarão os mortos. Depois nós seremos transformados e nós seremos arrebatados. Você vê que a palavra ela não está caindo de contradição, ela está se encaixando, mas é como se fosse um tanto de fio branco, vermelho, azul, verde. E esses fios estão conectados. Eu não estou forçando os versículos a falar nada. Os versículos, eles mesmos estão se encaixando. Eles mesmos estão se entregando, se juntando e trazendo a revelação da palavra do Senhor. Amém? Então, depois que ele deixou essa linda revelação no capítulo de 1 Tessalonicense, agora ele vai deixar, irmão, um grande mistério dentro do capítulo 32. Amém? Aí, irmão, você vê como é que esses homens aqui da igreja de Tessalonicense, eles estavam maduros espiritualmente. Eles não estavam no leite como a igreja de Coríntios, mas eles estavam em coisas sólidas.
Amém? Por isso Paulo fala com eles como adultos, trazendo coisas futuras, coisas maravilhosas. Então vamos para 2 Tessalonicense. E tá assim: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justos, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de todos vós aumenta de uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Olha, primeira coisa, ele fala que ele dá graças para eles, dá graças a Deus pela vida deles, porque, irmãos, eles estão na paciência, na fé, porque, irmão, eles estão tendo o quê? Perseguições e aflições, eles estão suportando. O Espírito de Deus, irmão, usou essa igreja para deixar revelação para nós, porque elas estão passando por tribulações e através das tribulações delas está deixando revelação para nós. Porque, irmãos, chegará um tempo do fim, a igreja toda passará por tribulação, irmão. Não será arrebatada, mas serão afligidas. Nós não somos melhores do que Pedro, Paulo, apóstolo, todos os apóstolos de Deus, irmão. Eles morreram. Você acha que nós hoje somos melhores do que ele? Amém? Nós hoje vamos ser melhores? Eles morreram, eles entregaram a vida. Da mesma forma que vai mostrar a igreja de Esmina e de Filadélfia. Tem homens na igreja de Esmina que vão morrer, irmãos. Vão dar a vida. E hoje nós já estamos vivendo um tempo assim. Se olhar para outros países aí, irmãos, os cristãos estão sendo perseguidos e mortos, cortados a cabeça. Amém? Enforcados. Amém? Queimados. Eles estão vivendo isso hoje, irmão. Eles estão sendo atribulados hoje. Mas o Senhor fala que na sua Bíblia que vai vir uma grande tribulação como nunca houve, irmão. E quando fala grande, irmão, é porque imagina quando estourar uma guerra nesse tempo que nós estamos. Como vai ser essas coisas? E quando eles querer perseguir os cristãos. Todos, de todas as nações. Amém? Vai ser grande, irmão, porque eles têm poder de arma. Hoje não é igual antigamente, não. Hoje você vê que as armas antigamente era espada, era arco, hoje é metralhadora, é fuzil, é bomba nuclear, irmãos, entende? Não vai ser uma afliçãozinha, não, é uma grande tribulação. Agora vamos continuar. A prova clara do justo juízo de Deus, para que sejas havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padecestes. Se de fato é justo diante de Deus que em pagas tribulação aos que vos atribulas. E vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Olhe bem, irmãos, ele fala primeiramente, né, provai clara do justo juízo de Deus, para que sejas havidos por dignos do reino de Deus. Amém? Imagine, irmão, você sendo digno. Digno que eu falo, irmão, é você estar pronto para morrer. Amém? É isso que os pastores têm que levar nas igrejas, ensinar o povo de Deus a não ficar indo para a igreja para buscar bênçãos. Não, irmão, mas para ensinar eles ao quê? A dar a vida, irmão. A estar pronto, porque muitas igrejas, irmão, você vê que está no leite. No leite, mas no leite mesmo, irmãos. Amém? O povo, se vir uma grande tribulação para cima deles, irmão, o povo não está pronto para isso. Amém? Nem do grande avivamento que Deus vai dar, irmão, o povo está preparado para receber.
Você pode ver, irmão, o povo nem sabe, você nem ouve o povo dizer do grande avivamento que Deus vai dar. Deus há de dar um grande avivamento e o povo não está nem esperando. Entende? Por isso tem que ser pregado de novo a palavra do Senhor e não queira elogios de ninguém, mas só pregue. Quando eles não querem te ouvir mais, deixe eles te expulsar. Mas pregue, irmãos. Pregue. Para quando vir o avivamento, quando vir essas coisas, aqueles que te expulsaram vai falar, vamos contra Deus. Amém? E tomara que eles se convertam, pelo menos no tempo do fim. Amém? Vamos lá. E aqui, irmãos, aí ele fala, se de fato é justo diante de Deus que dei a paga tributos aos que vos atribuam, e vós que sois atribulados, que pague ao vós a tributo, a mesma tribulação que venha para eles. Aí vem na sequência, e vós que sois atribulados, descanso conosco. Quando se manifestar, descansa conosco. Amém, irmãos? Porque, primeiramente, tudo que Paulo passava, ele fala, eu descanso no Senhor. Mesmo que ele não morreu, irmão. Amém? Mas ele está dizendo algo para o tempo do fim. Ele sabe, irmão, que ele há de morrer e o Senhor há de vir. Porque no segundo capítulo aqui, irmão, de 2 Tessalonicenses, você vai ver que Paulo, ele vai falar da vinda do anticristo. Ele vai falar que tem que manifestar o anticristo. Amém? Para isso, para as coisas acontecer. E se naquela época não aconteceu isso, ele sabia. Amém, irmãos? Ele sabia que ele dormiria, mas quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu com os seus anjos, com labaredas de fogo, tomando vingança dos que não conheces a Deus e dos que não obedeces ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Agora vamos só dar uma voltada aqui. Quando você olha para cá, você já lembra que nós acabamos de falar isso. Zacarias fala que o Senhor há de vir com seus santos. Amém? Judas disse que o Senhor há de vir com seus santos. E aonde que ele arrancou essa passagem? Que com labaredas de fogo tomarás da vingança que dos que não conheceu a Deus. Aí vem Isaías. Amém, irmãos? Vem Isaías, que nós lemos aqui, ó, e fala assim, ó, vamos ler o 14, mas é o 15 que ele está falando, o 15 e o 16, e está assim, ó, e vós sereis em alegria se há vosso coração, e os vossos ossos reverdecerão como a erva terrena, então a mão do Senhor será notória aos seus servos, ele se indignarás contra os seus inimigos. Tá dando para ver? Deixa eu ver. Porque eis que o Senhor virá com fogo e os seus carros com um turbulinho para tornar a sua ira em furo e a sua repreensão em chamas de fogo, porque como fogo é com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. Amém? O Senhor virá, irmãos. Ele está dizendo nesse texto, o Senhor virá. Entende? O Senhor virá. Olha o 18. Porque conheço as obras e os seus pensamentos. Vê o dia em que juntamente ajuntarei todas as nações, línguas, e virão e verão a minha glória. Amém? O que Paulo disse? Que o Senhor vem com labaredas de fogo, como Isaías está dizendo, que o Senhor virá e juntará todas as nações e o povo verá a glória do Senhor. Amém? Só aqui já tem o que? Zacarias, Judas, amém? Isaías, tempo do fim, irmãos, tempo do fim. Primeiramente num contexto de tribulação, amém? Mas Paulo disse, descansamos conosco, amém? Descansamos conosco, porque nós acabamos de falar de cada um dos versículos, porque descansa no Senhor, irmãos, porque se Cristo morreu, morremos, se Cristo ressuscitou, ressuscitamos,
Então, irmão, descansamos no Senhor. E Paulo fala com eles, descansa conosco, porque Paulo é atribulado. Amém? As pessoas atribulam. Tentou pedejar, tentou matar Paulo de qualquer forma, irmãos. Amém? Mas Paulo andou na fé, andou confiando no Senhor, porque ele sabia que o Senhor haveria de ressuscitar. E aqui está no 9: os quais, por castigo, padecerão eternamente, perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que crê. Portanto, o nosso testemunho foi crido entre vós. Igual você vê, irmãos, isso aqui, irmão, é para o tempo do fim. Igual ele fala, os quais por castigo padecerão eternamente perdição longe da sua face, da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admiráveis. Quando ele vem para ser, igual fala aqui, para ser glorificado nos seus santos. Amém, irmãos? Nós acabamos de falar, segundo Tessalonicense, o mundo, os olhos verão a igreja do Senhor sendo transformada, irmão. Imagina, o mundo vai ver o povo do Senhor sendo transformado, o Senhor sobre as nuvens, igual está lá em Zacarias, o Senhor sobre as nuvens, amém, ali vindo, irmão, porque toda a terra estará como trevas, aparecerá a luz que será o Senhor e todo olho verá ele vindo sobre as nuvens e a sua igreja sendo ressuscitada e também, como ele disse, né, irmão, que a porta do inferno não prevalecerá sobre a igreja do Senhor, porque ele tem a chave da morte, amém? Ele tem a chave do inferno. O inferno ali é o mundo dos mortos, é o Hades, amém? Foi traduzido inferno, mas a palavra original ali é o Hades. E não prevalecerá sobre a igreja a morte nem o Hades. Não prevalecerá, porque o Senhor dará ordens e o mundo dos mortos darão à igreja. E o povo verá o corpo, a igreja do Senhor sendo glorificada. Amém? A igreja do Senhor sendo glorificada. E isso só acontecerá, irmãos, no último dia. Amém? Isso só acontecerá, irmão, quando o Senhor vir. É isso que ele está falando aqui. Tem uns crentes que pregam sobre o arrebatamento secreto antes da tribulação. Aí, nesse contexto aqui, ele fala que é o tempo do fim. E isso é verdade, é o tempo do fim. Amém? Só que ele fala, não, irmãos, é o tempo do fim. Mas é nesse tempo que a igreja vai ser arrebatada, mas aí eles vão negar a segunda Tessalonicense. Amém? Porque os homens se corromperam e vende livros, irmãos, e ganha muito dinheiro nos livros, e eles não têm coragem de se arrepender. Amém? Por uma profecia de 1827 que uma mulher e um homem trouxe, porque você vai ver, irmão, você pode puxar no Google. Ele mesmo vai dizer que um homem que inventou isso. Olha para você ver, irmão. Uma coisa que qualquer um pode ir lá e puxar e ver. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala de um só arrebatamento, irmão, depois da grande tribulação, nos tempos do fim. Amém? E isso, até aqui em João vai estar falando isso. O Senhor Jesus vai falar assim que as coisas, irmão, tudo isso acontecerá no final. Igual fala aqui, ó. Ressuscitarão no último dia, mas não é aqui não. Aqui, ó. Ao 39. João 6,39. E voltando à vontade do Pai que me enviou, é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Que eu ressuscite no último dia. Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vem ao Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscite no último dia, irmão. Na sequência, ele vai falar aqui no 44, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou
não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém, irmãos? Aqui também no 55 vai falar a ressuscitarei no último dia. Essa é a primeira ressurreição, porque Cristo há de ressuscitar os homens e aí a igreja vai subir. O Senhor há de vir, irmãos. No mesmo dia, tudo isso há de acontecer. Amém? Essas coisas há de acontecer. É no último dia. Se fosse antes da grande tribulação, não seria no último dia. Por que não seria no último dia? Porque teria ainda 7 anos sobre a terra para acontecer. Mas quando fala no último dia, é porque isso acontecerá. Quando o Senhor vir, acontecerá o quê? Vai vir aqui, e vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os seus anjos. O que? Descanse conosco, porque quando se manifestar o Senhor, amém, com os seus anjos, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conheces a Deus, e dos que não obedeces ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? É no último dia. Amém? Quando o Senhor vem no último dia. Amém, irmãos? Depois da grande tribulação. E assim, nós não pode afirmar que a grande tribulação ela dura apenas os 7 anos. Ela fala os 7 anos de tribulação. Mas tem um ponto que o Senhor fala que ele fala assim que se não fosse abreviado os tempos. Amém? Tem uns pontos lá em Daniel que fala com Daniel, vai Daniel, dorme. Aí, mas no último dia se ressuscitarão. E vai falar lá que bendito aquele que bem-aventurado aquele que permanecer 1335 dias. Vai passar de 3 anos e meio. Aí que a grande tribulação ela começa só 3 anos e meio. Ela não é 7 anos. Ela começa na metade. Amém? Porque 3 anos e meio é paz, irmão. É paz, é tranquilidade. Eles acham que tá tendo paz nas terras. Mas vem a sequência. Na sequência vem a tribulação. Na metade da semana. Aí o anticristo ele ganha poder. Ele só tem direito de fazer guerra contra os santos 3 anos e meio. E depois o Senhor vem. Ele recebe poder por 42 meses, como está lá em Apocalipse. Aí o Senhor vem. Só que nós não temos a certeza que vai durar os 7 anos. Porque tem uns pontos ainda que o Senhor nos deixou. E eu creio que quando o Senhor dá o grande avivamento que Ele vai dar, que Ele dá a porção dobrada do seu Espírito, como Ele vai fazer, Ele derramou a chuva temporã, Ele há de derramar a chuva serôdia, as coisas vão se encaixar totalmente na sua totalidade. Amém? Hoje nós estamos tendo um empate, nós não sabemos totalmente. Tem 1.335 dias, amém? E vai falar lá, se você suportar, amém? Vai falar assim, Daniel, ó. Daniel aqui, ó. Vai falar assim, ó. Bem-aventurados o que espera e chega até 1.335. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás descansarás e levantarás na última herança, no fim dos dias. Daniel capítulo 12, versículo 12, versículo 3. Ele prometeu que Daniel há de ressuscitar no último dia. Amém? E aí vai se cumprir aqui. A primeira ressurreição, ela será no último dia, irmão. Aqui, ó. Apocalipse capítulo 20. Bem-aventurados e santos aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinarão com ele por 1000 anos. Amém? Não terão domínio sobre eles, irmão. Amém? Não terão domínio sobre ele, a morte. E aqui, esses que estão ressuscitando, é os que estão vindo da grande tribulação.
Amém? Esses foram atribulados, não só eles, como disse aqui para Daniel. Falou para Daniel, vai Daniel, mas no último dia tu há de levantar. No último dia você vai ressuscitar. Da mesma forma que está dizendo aqui, que no último dia o povo há de ressuscitar, como está dizendo em João. O último dia vai ressuscitar, é depois da tribulação. Mas nós não sabemos perfeitamente de dizer que é os 7 anos. Amém? Porque tem esses 1335 que nós estamos estudando sobre esse assunto. Amém? Eu não tenho o dizer totalmente. Eu vi uma irmã uma vez falando que eu achei maravilhoso o que ela disse. Amém? Só que ainda falta ainda uns pontos para a gente encaixar. Amém? Por isso que eu nem ensino sobre o assunto. Assuntos que eu não sei, irmão, eu nem quero conjecturar. Eu só falo aquilo que eu tenho certeza dentro da palavra. Por isso eu falo com ousadia, por isso eu falo, mas há coisas que eu não tenho certeza, eu não falo. Amém? Por isso que eu prefiro falar que eu não compreendo. Mas eu sei que o Senhor há de dar um avivamento. Ele há de dar um grande poder, irmão. E tudo ficará claro para nós. Amém? Vamos ler aqui o último. Aí está assim no 11. Por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpras todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E ele exorta eles, ele fala com eles, né, irmão? Para eles estar arraizados no Senhor. Amém? E não só em palavras, irmãos, mas em obras de fé e com poder. Tendo fé no Senhor e ainda tendo que poder, irmãos. Como isso vai acontecer, eu creio demais nisso, irmão. Eu creio no grande avivamento que o Senhor vai dar, irmão. Nossa, e os homens de Deus cheios do poder vão pregar. Eles vão trazer não só palavras, mas vir com o poder de Deus. Onde que eles passarem, irmão, o cheiro suave deles passarão. O cheiro suave do Senhor, de Jesus Cristo neles passarão, irmãos. Que as pessoas vão ver que eles têm ousadias de falar e também têm poder de Deus para falar. Amém? Agora, irmãos, eu vou estar trazendo o segundo capítulo de Tessalonicense. Eu não, o pastor Igor, o irmão Igor, eu conversei com ele e ele me deu um estudo, amém? Porque ele já gravou esse vídeo do estudo de 2 Tessalonicense. Eu pedi ele me autorizou. E eu vou estar postando aqui o canal dele, amém? E é isso, irmãos. Vamos lá, amém? Agora que o irmão Igor ele vai estar trazendo o estudo, amém? O irmão Igor vai estar trazendo o estudo de 2 Tessalonicense. Ele vai fazer o estudo até no capítulo 7, até no versículo 7, amém? Ele vai estar trazendo o estudo até o versículo 7, amém? Então vamos lá. Olá, amados, a paz, tudo bom? Quero fazer uma pergunta para vocês hoje. Vocês sabem quem é aquele que detém o chamado anticristo? Eu digo chamado anticristo porque, na verdade, ele foi apelidado de anticristo. Porque, na verdade, nós sabemos que Paulo chama ele de homem do pecado, filho da perdição. Daniel chama ele de chifre pequeno, né? E João no Apocalipse chama de besta, né? E quando o apóstolo João, lá em 1 João, ele fala anticristo, ele está se referindo ao espírito do anticristo que já estava sendo manifesto ali naquele tempo. Mas acabou que a igreja dos primeiros séculos apelidou também de anticristo o filho da perdição, né, o homem do pecado. Então vamos usar essa palavra anticristo. Você sabe o que detém o anticristo? É interessante a gente fazer essa pergunta, por quê? Porque por conta de uma tradução a gente errada, né, a gente acaba perdendo o verdadeiro sentido do que o texto está querendo dizer para a gente. E um texto clássico que faz com que as pessoas percam o verdadeiro sentido delas está aí, né, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Olha o que diz o texto, tá? Versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda
de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, ou seja, duas coisas, né? A vinda dele, tá? A parousia, né? A vinda, a chegada, você pode ler aí, né? O advento, né? E a nossa reunião com Ele, né? A reunião, a assembleia, certo? Ou seja, essas duas coisas, tá? Tanto a vinda como a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Tá? Ou seja, está exortando as pessoas a ficarem calmas. Olha, o dia do Senhor não chegou ainda, né? Não está perto a volta de Jesus, a nossa reunião com Ele. Ainda faltam algumas coisas para acontecer ainda. Tá? Aí ele coloca assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que, primeiro, aí você vê aqui, ó, quer ver? Menos que, ou seja, a não ser que, é por isso que você vê que uma palavrinha pequenininha aqui, né? Eame, mas traduzido para nós, olha quanta palavra tem, né? Isto não acontecerá sem que, primeiro, né? Proton, primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, ou seja, a vinda dele, a reunião com ele, não acontecerá sem que antes venha primeiro, né, a apostasia e seja revelado, né, apocalipto, venha a ser descoberto, aquilo que está oculto, aquilo que está escondido, venha a ser descoberto, manifesto, né, o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus. Não vos recordais que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Ou seja, a vinda de Jesus, né, o retorno dele, a reunião com ele, só acontecerá após a aparição, o conhecimento de quem é o anticristo, tá? De quem é o homem do pecado, o filho da perdição. Aí é que está um grande X da questão que eu quero falar com vocês, né? Versículo 6 diz assim: e agora sabeis o que o detém, ou seja, vocês sabeis, né, o que o detém, o que o retém, cateco, né, o que o detém, o que o retém, para que ele seja revelado, novamente aí, Apocalipto, né, somente em ocasião própria. Olha aí, Kairos, no tempo certo, somente no tempo certo. Tá? No próprio tempo, na ocasião própria, somente no kairos certo, somente no tempo certo, somente na hora certa, porque existe um tempo certo e uma hora certa para ele se revelar. Tá? E ele continua dizendo: com efeito, verso 7, com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Manifestação aqui, né, já é a epifaneia, né? No caso, a glória dele, né, e tal. Só que você percebe que para cada palavrinha que eu coloco aqui tem um maisinho, né? Você vê que o maisinho ela revela o que está escrito aqui no grego. Então você percebe que para cada palavrinha tem esse maisinho aqui, né? Mistério, mysterium e tal. Perfeito. Agora você vê que existem três maisinhos aqui, ó. Existem três maisinhos, né? Ou seja, existem palavras aqui, tá? Que estão no grego, mas que no português eles não aparecem, certo? Será que é afastado? Tem alguma coisa aqui que está dizendo afastado? Vamos ver aqui, né? Começar a ser, receber a vida, tornar-se acontecer, né?
Aqui tem o de, né, fora de, aqui tem o mesos, né, no meio de. Cadê o afastado? Cadê o afastado? Então você observa que na hora de trazer essa palavra para português, eles acabaram traduzindo ela errado. Ok? Houve aí uma tradução errada. E olha aí que interessante. Você observa, claro, não vou ficar lendo aqui no grego, tá? Mas eu peguei exatamente como está escrito no grego ali no verso 7 e eu transliterei para o português. Em grosso modo seria lido dessa forma, porque o mistério já está trabalhando, no caso na versão operando, né? Porque o mistério já está trabalhando a apostasia. Aí é só você inverter, você entende o texto. Isso aqui que significa, né? Porque o mistério da apostasia e iniquidade, né, já opera. Perfeito. Aí embaixo está assim: somente o detém, ou seja, o retém, o prende agora, até que do meio ele apareça. Percebe? Somente o detém agora, até que do meio apareça, ou até que do meio se erga, ou até que do meio se levante. Porque o mistério da iniquidade já opera, somente o detém agora, até que do meio apareça. Essa seria a tradução correta. Essa seria a tradução perfeita. Porque o mistério da iniquidade já opera, somente o detém agora, até que do meio apareça. Não existem as palavras aguardar, né? Ou aguarda, e que seja afastado. Não existe. Agora, eu tenho que entender o seguinte: só existe uma coisa que detém ele. Porém, quando isso que o detém deixar de o reter, né? Quando isso que o detém deixar de segurá-lo, que o segura até agora, então ele do meio vai aparecer. Agora, do meio do quê? Do meio do que ele vai aparecer? Olha o que diz o texto lá em Daniel, no capítulo 7, no versículo 8. Estando eu a considerar os chifres, né, eis que entre eles, ou seja, no meio deles, subiu outro chifre, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Por isso que é dito que é um homem do pecado, filho da perdição. Por quê? Porque ele tem olhos de homem. Tá? E aí esse chifre, ele sai do meio deles, entre eles, e depois ele faz guerra aos santos. Tá? Versículo 20. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do qual outro que subiu, e diante do qual caíram 3, isto é, a daquele que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, e cujo parecer era mais robusto do que o dos seus companheiros. Então, no meio deles, surgiu um outro, tá? Entre eles. Vamos ver se está de acordo com o Apocalipse, né? Apocalipse capítulo 17, versículo 12 e 13. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder, como reis por 1 hora. Olha aí, né? No tempo certo, no Kairos, né? Na hora certa. Por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. Apocalipse 13:5. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Então, na realidade, o que o texto está querendo dizer é que o que o detém é, primeiro, o tempo, porque não foi lhe dado ainda um momento para poder agir, e quando é que vai ser dado a ele um momento, a hora para ele agir? Quando lhe for dado esse poder. Quando lhe for dado esse poder, essa autoridade,
tá, junto com os 10 reis, derem a ele esse poder, então ele, do meio desses 10, ele vai se levantar entre eles. Ele vai se levantar. Tá? E esse entendimento de 2 Tessalonicenses está de acordo com Daniel e está de acordo com Apocalipse. Ou seja, o homem do pecado, o filho da perdição, que é o chifre pequeno, que é a besta, ele vai sair do meio deles. Não tem nada a ver de retirar a igreja, de a igreja ir para o céu e o anticristo aparecer. Não existe isso. Não tem isso. O que tem é um homem do pecado que, quando aquilo que o detém, ou seja, a falta de poder, for retirado, né? Quando a falta de poder, né, deixar de existir, for dado o poder a ele e o tempo chegar, então ele do meio vai ser revelado. Do meio do quê? Dos 10 reis. Né? Entre eles, é um chifre que se levanta e arrebenta 3, né, que é o anticristo. O texto é esse. O texto não está falando que é o Espírito Santo, que é a igreja que vai ser retirada, que vai ser afastada e depois vai vir o anticristo. O texto não está dizendo isso. Então não é a igreja que o detém, mas é a falta de poder pelo fato da hora ainda não ter chegado. Isso é o que detém o anticristo. Isso é o que detém a besta. Isso é o que detém o chifre pequeno. E não o Espírito Santo que está na igreja. Afinal, se fosse isso, entraria numa grande contradição, porque depois que a igreja for arrebatada, ainda vai existir pessoas cheias do Espírito Santo aqui na terra, inclusive as 2 testemunhas e os 144 mil. Como não existe 2 Espíritos Santos, né, o Espírito de Cristo é um só, há um só Espírito, então essa explicação ficaria ilógica. A explicação mais correta é essa que eu acabei de falar para vocês. Amém, queridos? Fiquem na paz. Como o irmão Igor disse, amém, irmãos? É, Depois que ele sair, irmão, que o anticristo se manifestar e cumprir aquilo que foi dito que ele vai fazer, aqui no 8 vai estar assim: então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca. É o sopro, amém, irmãos? Que isso vai ligar você em Isaías, da sua boca, e aniquilarás pelo resplendor da sua vinda. Você está vendo que é na sua vinda, irmão. Amém? Até aqui ele está falando que o Senhor, depois que o anticristo se manifestar, amém? Aí, irmão, o Senhor, com o sopro da sua boca, aniquilará. Amém? Olha aqui para você ver, irmãos. Olha. E aniquilará pelo resplendor da sua vinda, irmão. Você vê que quando o anticristo aparece aqui, ele não tinha nem vindo ainda, irmão. Amém? Paulo está falando só da vinda do Senhor em 2 Tessalonicenses. E aqui ele fala. Amém? Então, quando fala aqui e aniquilará pelo resplendor da sua vinda, irmão, você vai ver que aqui em Isaías capítulo 11, versículo 4, vai falar assim: mas julgará com justiça aos pobres e repreenderás com equidades aos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matarás o ímpio. Amém? E aqui é um contexto da vinda do Senhor. Amém, irmãos? É um contexto de Isaías, da vinda do Senhor. O próprio Senhor Jesus, ele vai ler isso. Amém? Quando vai falar aqui dos 7 espíritos do Senhor. Amém? Aqui vai aparecer 6 espíritos do Senhor. Amém? Isaías capítulo 11, amém, capítulo 11, versículo 4. E aqui vai falar que aqui na minha Bíblia está traduzido espírito, amém, irmão? Porque vento e espírito, a tradução lá no hebraico é a mesma coisa. Mas só que aqui não é, a minha tradução aqui está errada. Amém? Aqui a tradução aqui é sopro mesmo, não tem espírito, mas a minha tradução que traduziu ela desse jeito aqui, a Bíblia foi traduzida desse jeito, essa que eu tenho aqui, amém? Mas é com sopro, vai te lembrar diretamente a Isaías, quando o Senhor vem ligando o capítulo 11. Olha para você ver, irmão, aqui tem Daniel, aqui tem todo tipo de coisa, amém? Todo tipo da palavra de Deus. Aí tá aqui no versículo 9, as
esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Você vai ver que agora está falando do anticristo. Primeiro, no versículo 8, fala do Senhor Jesus vindo na sua vinda, destruindo o anticristo. Amém? E agora o 9. E esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que pereces, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Para eles não quis. Amém, irmãos? Foi pregado para eles, mas eles não quis, não receberam o amor da verdade para ser salvos. Eles deixaram, negaram ao Senhor. E aqui você sabe que o anticristo, ele tem poder, ele é dado poder. Isso vai lembrar de Apocalipse, capítulo 13, versículo 13, amém? Vai lembrar também de Daniel, amém? Daniel 8, 23 e 24, amém? E aí você vai lá. E tá assim, e por isso Deus ele enviará a operação do erro para que creias a mentira. Primeiramente, você viu que no versículo 9, no versículo 10, eles não quiseram. Amém, irmãos? Eles não quiseram. Não foi que o Senhor Deus endureceu o coração deles. Eles não quiseram. Igual falou aqui. E com todo o engano da injustiça para os que pereces, porque não receberam o amor da verdade para ser salvo. Não receberam. Eles não quis receber, porque foram pregado o evangelho, mas eles negaram ao Senhor e preferiu obedecer ao anticristo, a seguir ele. Por isso, Deus ele enviará a operação do erro, para que creias a mentira, para que sejas julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Amém? Esse que vem a operação do erro é porque eles deixaram a verdade. Quem é a verdade? O próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus é a palavra de Deus. E eles deixaram a palavra do Senhor, eles negaram as coisas do Senhor. Amém? Para fazer as suas próprias vontades. Amém? Seus próprios desejos. E aqui fica o estudo, amém, irmãos? Estou trazendo um estudo somente da vinda do Senhor. E aqui você viu, como o irmão Igor disse aí, amém? Ele falou o que, irmãos? Quando apareceu o Inico, amém? Tem uma Bíblia, irmão, que eles lançaram agora, que eles chegam aqui no primeiro capítulo, no capítulo 3 aqui, ó, eles tiraram aqui a apostasia e colocaram aqui arrebatamento da igreja. Olha pra você ver o ponto que os homens estão. Colocaram aqui arrebatamento da igreja, porque eles não estão respeitando a palavra de Deus. Eles estão colocando o que eles colocam nos seus livros. Eles estão querendo fazer a Bíblia falar o que eles querem falar. Mas nós hoje somos a geração que temos aplicativos para ir no hebraico, para ir no grego, como o irmão Igor mostrou aí. Amém, irmãos? Eu aqui eu gravo só com o telefone, não tinha como eu fazer, mas o irmão Igor aí com um computador bonito deu para mostrar o estudo claramente. Você pode tirar a prova desse estudo aí. Amém? Pode olhar que ele falou certinho o que tem que falar. Amém? Então o estudo fica por aqui. Medite e viva a palavra do Senhor. Amém?